Rodrigo Santa Cruz Ningalini, sou médico oncologista e oncogeneticista da Oncologia Doc. Vamos conversar hoje sobre medicina personalizada, também conhecida como medicina de precisão. É lógico que esse tema ele interessa bastante porque ele não é só específico para a área de oncologia. Todas as pessoas gostariam de ter uma medicina totalmente personalizada para os seus problemas. Então imagina assim, às vezes você tem uma dor de cabeça, toma um remédio, e esse remédio simplesmente não faz efeito nenhum. Toma um outro remédio, e também não faz muito efeito, e acaba te dando algum efeito colateral. E aí vai para um terceiro remédio, e esse sim, é perfeito. Você usa ele, desaparece totalmente a sua dor de cabeça, e também não tem nenhum efeito colateral. Como que você iria poder selecionar previamente qual desses 3 remédios seria o ideal para o tratamento dessa sua dor de cabeça? É justamente aí que a medicina de precisão tenta trabalhar. Ela tenta pegar algumas características pessoais, genéticas, que você tem desde que você nasceu, como, por exemplo, algumas características de metabolização de drogas, que você potencialmente pode utilizar durante a sua vida. Você tem uma análise também da doença que você tem, e essa doença são desenvolvidos tratamentos muito específicos, baseados em algumas características dessa doença. E aí você combina essas informações, tanto as suas informações pessoais, como as informações sobre a sua doença que está acometendo você naquele momento, e tenta achar um tratamento ideal, que seja extremamente eficaz e com pouquíssimos efeitos colaterais. Essa é a ideia da medicina de precisão, medicina personalizada, e ela não se restringe somente à oncologia. Inúmeros outros tratamentos para outras áreas estão sendo desenvolvidas com esta ideia. Mas vamos falar agora sobre a parte da oncologia. Como é que a gente está evoluindo neste cenário dentro da oncologia? O tumor que é sempre o mais citado quando a gente fala sobre medicina de precisão é o câncer de pulmão. Por quê? Porque o tratamento foi totalmente revolucionário quando tratamentos personalizados foram introduzidos a este tipo de câncer. No passado, não muito distante, o tumor de pulmão ele era dividido em 2 tipos: células pequenas e células não pequenas. Como é que você diferenciava isso? Você fazia uma biópsia, olhava no microscópio e dava a sua impressão sobre o tamanho da célula. O patologista fazia isso. O que aconteceu? Neste cenário, as pessoas recebiam tratamentos se elas estavam em um grupo não pequenas ou pequenas, todos iguais. Existia só a diferenciação entre esses 2 subgrupos e os tratamentos eram realizados sistematicamente idênticos para todos os pacientes. Infelizmente, esse tratamento muitas vezes não trazia nenhum tipo de benefício para os pacientes e muitos efeitos colaterais. Era a época que a gente dava a mesma quimioterapia baseado somente nessa característica do tamanho das células tumorais. Muitos tratamentos, eles, infelizmente, não faziam com que o paciente tivesse resposta alguma. Às vezes as respostas eram em torno de 20%, 30%, e os pacientes sobreviviam, no máximo, cerca de 12 meses. Mais ou menos isso. Era muito ruim. A gente precisava melhorar. O câncer de pulmão, o tratamento precisava melhorar. Então, o que a gente fez? A gente começou a estudar a parte genética dos tumores. Tentar dar não só um nome para aquele tumor, como um sobrenome, aonde ele mora, qual é o hobby que ele tem e como que a gente faz isso. A gente faz isso
analisando o DNA desse tumor. E a gente começa a identificar uma série de características específicas para cada tumor de pulmão. Portanto, dentro do tumor, que tinham células não pequenas, a gente começou a identificar alterações genéticas que poderiam se transformar em alterações alvo terapêuticas. O que significa isso? Poxa vida, eu tenho aqui uma alteração genética chamada EGFR. Esta alteração genética faz com que esse tumor consiga se desenvolver de uma forma mais agressiva, mais rapidamente. E ele corresponde aí a 10, 15% de todos os tumores de câncer de pulmão têm esse tipo de alteração. Será que eu posso desenvolver um tratamento que pode ir contra esta alteração genética e usar esta alteração genética como um seu alvo terapêutico? Quando foi descoberto isso, então, uma série de indústrias farmacêuticas começaram a desenvolver pesquisas para realizar tratamentos direcionados para esta alteração genética. Terapia alvo molecular. Por isso que a gente chama de terapia alvo. E o que aconteceu? Medicamentos começaram a ser testados para esse grupo de pacientes e as taxas de resposta desse tratamento começaram a ficar muito superiores àquelas taxas de respostas que os pacientes tinham em relação à quimioterapia. E o melhor de tudo, os pacientes tinham muito menos efeito colateral. Então a gente começou a identificar remédios que conseguiam tratar com uma personalização, ou seja, só cerca de 10, 15% dos tumores tinham aquela alteração. Eu não podia tratar 100% dos pacientes, mas aqueles que tinham aquela alteração genética, eu podia selecionar melhor o tratamento e oferecer para ele. E a partir daí, a sua chance de ter sucesso com o tratamento aumentava significativamente e, além disso, o tratamento era muito menos tóxico, porque ele era direcionado para o tumor. E as células saudáveis do nosso organismo sofrem muito pouco com esse tipo de tratamento. É por isso que os efeitos colaterais são muito menores. E a partir do desenvolvimento de tratamentos anti-EGFR, ou seja, especificamente para essa molécula, outras moléculas começaram, outras alterações genéticas, outras mutações começaram a ser identificadas no câncer de pulmão. Rearranjos ALK, rearranjos ROS, mutação em BRAF, KRAS, em MET. Ou seja, hoje em dia, você consegue fatiar aquele grupo que antigamente era denominado não pequenas células ou pequenas células, em muitos outros subtipos baseados nas mutações genéticas identificadas naquele tumor que o seu paciente especificamente tem. Portanto, hoje, praticamente impossível a gente oferecer o melhor tratamento possível para um paciente com câncer de pulmão se não for feito esse perfilamento genético antes de se iniciar esse tratamento. Em vários cenários. Inclusive agora, naqueles pacientes que fizeram a sua cirurgia, retiraram o câncer de pulmão, que antigamente a gente só tinha quimioterapia para oferecer. Agora, se eles têm um tipo específico, a gente pode oferecer também tratamento de terapia-alvo para evitar que esse tumor volte. E no cenário metastático, ou seja, naquele cenário onde o paciente já tem o tumor de pulmão não só localizado nesse órgão, mas já espalhado no seu corpo, esses tratamentos revolucionaram. E hoje a gente consegue sobrevidas superiores a 3 anos. Portanto, a utilização da medicina de precisão em câncer de pulmão mudou para sempre a forma que nós encaramos o tratamento de um paciente que se apresenta com essa doença no nosso consultório. Câncer de pulmão é o protótipo da terapia-alvo, porque muitos tratamentos começaram a ser testados nesse tumor. Mas existem vários outros tumores
que nós já estamos começando também a realizar esse perfilamento genético e direcionar as terapias alvo a depender de cada alteração genética. Então, isso é uma parte da medicina de precisão. Como que a gente pode evoluir com isso? A gente pode evoluir, por exemplo, acompanhando o paciente com câncer de pulmão. Ele pode desenvolver também alterações genéticas que trazem resistência ao tratamento de terapia-alvo que você está fazendo. Por exemplo, aquela mutação que nós estávamos utilizando como alvo, ela pode ser de alguma forma modificada e o tratamento não para de fazer efeito. Só que uma outra alteração genética, neste período do tratamento, pode surgir. E ela pode se transformar numa outra estratégia de tratamento. Você pode oferecer, a depender do que foi que surgiu durante o tratamento, uma outra terapia-alvo para justamente você evitar que aquela doença progrida e evolua. Então, um tratamento-alvo desenvolve durante o tratamento, o paciente, o tumor pode desenvolver uma resistência, e aí eu posso utilizar o mecanismo que ele fez para ficar resistente, para justamente adicionar uma nova terapia. Portanto, a medicina personalizada, ela pode ser utilizada em vários momentos do tratamento dos pacientes, a depender do tipo de tumor que ele tem e do conhecimento genético que a gente tem sobre aquele tumor. Você pode utilizar logo no início, para selecionar o primeiro tratamento específico, e durante o tratamento, se ele começa a parar de funcionar, você pode tentar utilizar também para você organizar a melhor estratégia subsequente de tratamento. Dá para melhorar ainda mais? Dá sim. Lembra que a gente conversou sobre tentar identificar algumas características pessoais do paciente para tentar oferecer o melhor tratamento possível? Eu até agora falei somente de características do tumor. Então, vamos tentar identificar alguns fatores de metabolização de medicamentos. Tem alguns pacientes que metabolizam mais rápido alguns tipos de medicamentos e, por causa disso, eles precisam de uma dose um pouco maior de remédio do que outros. E eu, hoje, simplesmente não investigo para ninguém este tipo de metabolização, velocidade de metabolização. Será que não seria interessante introduzir isso na nossa prática clínica? Eu descobri aquele paciente que precisa de uma dose a mais do remédio e para aumentar ainda mais as chances deste paciente ter um tratamento satisfatório, com sucesso. Esta área da medicina de precisão chama-se farmacogenômica, ou seja, utilizar a genética, as características pessoais de um paciente para determinar qual é a melhor dose, qual é o melhor medicamento que este paciente vai tolerar, que este paciente vai ter maior chance de sucesso. Então, a gente pode associar características de farmacogenômica, características do tumor específico e utilizar estas informações, cruzando elas e oferecendo a melhor estratégia para o nosso paciente. Dá para melhorar ainda mais a medicina de precisão? Dá. Assim, como? Utilizando características pessoais dos pacientes para prevenir câncer de mama, prevenir câncer de ovário, prevenir câncer de intestino, por exemplo. Como assim? É possível. Existem algumas pessoas que nascem com algumas características que eles perdem a proteção para desenvolvimento de certos tipos de tumores. São os conhecidos cânceres hereditários. Se você identifica uma pessoa que tem uma predisposição maior a desenvolver algum tipo de tumor, e essa paciente começa a ser acompanhada de uma forma diferenciada, fazendo exames de rastreamento com mais intensidade, utilizando exames mais precisos de rastreamento, ou até utilizando medicamentos para prevenção de câncer, ou cirurgias redutoras de risco.
que significa isso? Vamos dar um exemplo. O exemplo mais comum é o exemplo da Angelina Jolie. Ela tinha uma alteração genética, ela nunca tinha tido um câncer, mas ela tinha uma alteração genética que aumentava a sua chance de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário. Ela tinha 3 caminhos. Ela poderia começar a fazer um rastreamento mais intensivo a partir dos 25 anos com ressonância magnética das mamas. Mas isso, infelizmente, não reduz o risco da doença. O que eu posso oferecer para reduzir o risco da doença? Existem medicamentos que podem ser utilizados para reduzir risco de câncer de mama para pacientes que têm alterações genéticas que aumentam a chance de desenvolvimento dessa doença. E, por fim, ela poderia ter feito as cirurgias às quais ela foi submetida e tornou público essa informação. Por quê? Ela tem uma fragilidade, maior chance de desenvolver câncer de mama. Ela optou por fazer uma troca, né, da mama, daquela glândula mamária dela, por uma prótese. Ela não perdeu a mama, ela simplesmente trocou aquela parte interna da mama por uma prótese. E isso faz com que ela reduza drasticamente a chance de ela desenvolver câncer de mama. Mas eu vou oferecer esse tipo de cirurgia para todo mundo, para qualquer mulher que passa na rua? Não. Eu ofereço este tipo de estratégia somente para aquelas mulheres que têm uma alteração genética que diz para mim, olha, esta pessoa especificamente tem um risco muito maior do que as outras da população de desenvolver câncer de mama. Portanto, cuide dela de uma maneira personalizada. Cuide dela de uma maneira mais especial. Cuide dela com mais precisão. Então, a gente acaba fechando o loop de como que a medicina de precisão pode ajudar um paciente, porque eu posso utilizar para prevenção de câncer, identificando pacientes com maior predisposição ao desenvolvimento desses tumores, passando para aqueles pacientes que têm já o diagnóstico de câncer, para justamente a gente destrinchar melhor as características do tumor, identificando nome, sobrenome, rua onde mora, ou seja, eu conhecendo melhor o tumor, eu posso tentar achar alvos terapêuticos que podem trazer para mim uma estratégia de tratamento que vai dar muito mais chances de sucesso no seu tratamento. Ou seja, a gente pode fazer as famosas terapias alvo molecular dos nossos pacientes. E quando a gente seleciona, eu posso usar algumas características para saber qual é a melhor dose, qual é o melhor medicamento que vai atuar naquele paciente especificamente, usando a farmacogenômica. E depois, durante o tratamento, enquanto o paciente está sendo submetido a um tratamento já extremamente preciso, eu vou acompanhando as características genéticas do tumor e a evolução que esse tumor vai tendo do ponto de vista genético. E se ele desenvolver uma mutação de resistência, que potencialmente pode ser um alvo terapêutico também para uma outra droga, eu uso essa informação para justamente fazer uma troca de tratamento, mais uma vez, baseado numa característica específica do tumor, uma característica específica daquele paciente, para que eu possa trazer o melhor tratamento para ele. Então, dessa forma, a gente pode utilizar a medicina de precisão em todas as estratégias da prevenção ao tratamento, a troca do tratamento a partir do momento de resistência. E outras áreas da medicina de precisão estão sendo desenvolvidas. Existem algumas estratégias que nós estamos desenvolvendo para tentar detectar câncer precocemente através de biópsias líquidas. O que significa isso, biópsia líquida? Nunca ouvi falar sobre isso. A gente sabe que os tumores, quando eles começam a aparecer no nosso organismo, eles podem jogar na circulação sanguínea algum material genético das suas células tumorais. E este material genético, hoje em dia, pode ser identificado
através das técnicas de sequenciamento genética de nova geração. E, portanto, eu não necessariamente preciso ir lá fazer uma biópsia do tumor para tentar identificar uma característica genética do tumor. Eu posso tentar, através de um exame de sangue, tentar identificar algumas características genéticas do tumor, avaliando esses pequenos fragmentos de DNA que ele pode lançar na circulação sanguínea. Então, este é um outro caminho que a medicina de precisão está começando a percorrer e já está sendo utilizado para pacientes com câncer de pulmão. E a gente vai começar a estender este tratamento para outros tipos, essa estratégia de detecção de alterações genéticas para outros tipos de tumores, como, por exemplo, tumores de próstata também, tumores de mama e assim por diante. Portanto, é uma área que está sendo muito explorada, em pleno vapor. Nós vamos ter, com certeza, muitas novidades nos próximos meses, nos próximos anos, sobre medicina personalizada. Ela já mudou o tratamento do câncer para vários tipos de cânceres. Nós não podemos hoje tratar pacientes da forma mais adequada sem a utilização dessas informações que trazem a medicina personalizada para a nossa prática clínica, para o nosso consultório, para a beira do leito dos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre medicina de precisão e, com certeza, a gente vai continuar falando sobre isso nas próximas lives, nos próximos encontros do Oncoguia. Muito obrigado.